bom dia! Vamos continuar nossa leitura desse livro incrível, o Template Social do Antigo Testamento. E vamos lá para o capítulo 3. Ressaltando que a sequência está no meu canal do YouTube, tá bem? Perdemos nossa missão, pois se lançar o alicerce não foi capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Lucas 14, 29 e 30. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Tiago 1, 4. Um amigo me ensinou uma lição muito importante. Muito bom dia para quem entrou agora. Quando alguém lhe pedir para fazer um trabalho, sempre pergunte como deve ficar o trabalho depois de concluído, para que seja considerado um trabalho bem feito. É impossível conseguir fazer bem aquilo que você não entende. Se a igreja deve fazer aquilo que Jesus nos deixou para fazer, devemos saber qual é esse trabalho e como ele deve ficar depois de concluído. Ao final de sua vida, Jesus fez a seguinte oração: Pai, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Seu Pai o enviara dentro do tempo e espaço para que cumprisse objetivos específicos. Ele sabia quais eram esses objetivos e os cumpriu. O trabalho de alcançar o mundo inteiro não foi concluído na sua morte, mas Jesus entendeu que não tinha sido enviado para fazer tudo. Uma grande parte da missão iria ser completada pela igreja que ele estava deixando na terra. Mas, para aquele momento, a tarefa específica que deveria desempenhar como filho Messias estava concluída. Após quase 30 anos em missões, eu ainda fico maravilhada com essa passagem. Muitas vezes nós mesmos nem sabemos qual é a nossa tarefa como servos do Senhor. Se algo precisa ser feito, deve ser nossa responsabilidade fazê-lo. Eu não me lembro de ouvir um pastor dizer: concluí meu trabalho. No entanto, Jesus não achava que tudo era sua responsabilidade. Ele sabia exatamente o que o Pai lhe encobrira de fazer e sabia quando seu trabalho tinha sido concluído. Podemos aprender muita coisa nisso para as nossas vidas e chamados. Você sabe o que Deus lhe chamou para fazer? Outra coisa que chama minha atenção nessa passagem é que o Pai foi glorificado pela obediência de Jesus no cumprimento de sua tarefa. Quando sou apresentada como palestrante, meus anfitriões normalmente enumeram uma longa lista das minhas realizações. O que eles estão tentando é dar à plateia um ponto de referência e também razões que expliquem o porquê de me ouvirem. Apesar de ficar agradecida, é muito importante que eu não me impressione comigo mesma e com as minhas realizações. Deus não está olhando para o passado, mas sim para a linha de chegada. Ele me desafia a não somente começar bem, mas a terminar bem. Somente então ele será glorificado na minha vida e por meio do meu trabalho. Esses são sérios desafios que devem estar sendo constantemente levados em oração. Você está fazendo aquilo que Deus chamou para fazer? Você vai cumprir sua tarefa? Bom dia, pastor Alexandre. Qual é o trabalho da igreja? Além da lição pessoal, também podemos fazer essas perguntas para a igreja como instituição. Qual é o trabalho da igreja? Como sabemos se cumprimos o trabalho? Como podemos avaliar e medir a obediência dessa geração como corpo de Cristo? Bom dia. Quais são os nossos objetivos específicos e como podemos desenvolver estratégias e avaliar o seu valor? As respostas a essas perguntas são chaves para a transformação de uma igreja enorme em uma igreja de influência no século XXI. Historicamente, alguns têm dito que nosso trabalho é salvar as pessoas e fortalecer mundialmente a igreja. Outros têm dito que devemos estar mais preocupados com as necessidades materiais dos homens, como alimento, abrigo e segurança, por exemplo. Mas o que Deus diz? O que a Bíblia ensina sobre o mandato para a nossa existência nesse planeta? Se soubermos o que a palavra de Deus diz, poderemos construir o nosso futuro numa base sólida. A espinha dorsal do nosso propósito, alcançar e ensinar.
Nos últimos momentos de sua vida na terra, Jesus deu instruções para seus discípulos, que está em Mateus 28, do 18 a 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Em Marcos 16,15 diz: E ele disse-lhes: Vão pelo mundo todos e pregam o evangelho a todas as pessoas. Em Lucas 24, do 45 ao 47, diz: Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras, e lhes disse: Está escrito que o Cristo haverá de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Muitos têm reduzido esses objetivos a 2 simples mandamentos que dizem que Jesus nos chamou para alcançar cada criatura e discipular nações. Isso se encaixa exatamente no que parece ser o enfoque de Deus por toda a Bíblia para a existência humana. Há uma continuidade de Adão até Jesus Cristo, uma espinha dorsal do propósito da nossa existência. Para Adão e Eva, homem e mulher, Deus usa as seguintes palavras. Gênesis 1, 28. Deus os abençoou e lhes disse: Sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Para Abraão e sua descendência, várias vezes Deus disse. Isso está lá em Gênesis 22, 17 e 18. Esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Parece claro que essa ênfase na multiplicação e na bênção, ou seja, na quantidade e na qualidade, está no plano e propósito de Deus para o homem, desde a sua criação. Estamos aqui para encher a terra e também para zelar por ela. Essa definição do nosso propósito não desapareceu com a entrada do pecado no mundo. Ao contrário, ela continua, apesar do trabalho extra que agora o pecado nos dá. Podemos avaliar o trabalho da igreja em 2 dimensões: a amplitude de alcançar cada criatura e profundidade de abençoar e discipular todas as nações. Nosso trabalho é quantitativo e qualitativo. Nos 2 últimos séculos temos compreendido muito bem o nosso trabalho quantitativo. Hoje eu vou parar por aqui. Amanhã nós continuamos mais um pouco. Espero que Deus abençoe vocês, que Deus continue falando com vocês sobre qual o seu chamado, aquilo que o Senhor tem para você, para que nós entendamos a dimensão da amplitude da igreja, que é alcançar a criatura, e também abençoar, discipular todas as nações, e que nós possamos entender que nosso trabalho é quantitativo e qualitativo, que nós temos que ter essa cosmovisão restaurada na nossa vida e parar de ter esse pensamento, bom dia, muito bom dia para quem tá chegando aqui, e parar de ter esse pensamento repartido, sabe? Essa ditocomia, essa guerra que há entre nós, que a gente fica assim, quantas pessoas têm tantas crenças limitantes. Ah, mas se eu enriquecer, vou me perder, não vou entrar no céu, né? Interpretam alguns versículos da Bíblia de forma equivocada. Ah, mas não, eu não posso isso daqui, as artes e a ciência não é de Deus. Ah, se eu tô recebendo uma cura através da ciência, não é um milagre de Deus. Tantas questões, tantas coisas, não é? Que Deus abençoe a sua vida. A sequência da leitura tá toda no YouTube, tá bem? E muito obrigada por quem está aqui. Nós vamos continuar participando aqui, falando desse livro, que ele é incrível e tem muitos temas muito complexos para a igreja atual. Um beijinho grande. Vou correr lá que a gente agora tem sala de discipulado. Vocês são meus convidados. Quem não puder, depois fica o link também no YouTube da sala. Hoje eu que levo a palavra sobre a natureza de Deus. E eu convido você para estar nesse lugar. Um beijinho grande. Deus abençoe sua vida.